Alan, chega junto. Quero dar as boas-vindas em nome da Juventude Wake ao Alan, um irmãozão que eu ganhei na Jubalite, quando nós fizemos parte da diretoria, acho que foi em 2006, 2007. E Alan sempre foi bênção naquela época, sempre foi e continua sendo. Alan é um profissional de mídia. Engraçado que quando eu recebi teu currículo, que muitas das coisas que a gente aprende, e quando a gente vai para o mundo ser profissional, a gente aprende dentro da igreja. Muitas coisas a gente aprende dentro da igreja, a gente já sai preparado. Você aprende a tocar, você aprende a falar em público, você aprende a criar, você aprende a cantar. Então, muita coisa a gente aprende dentro da igreja. E Alan é um exemplo disso. Quando nós fazíamos parte da Jubalite, Alan já mexia com videomaker, vídeos, produções, artes gráficas. E hoje, ele se tornou um profissional de mídia na Igreja Presbiteriana de Bairro dos Estados, não é isso? Além de outras coisas, né, Alan, que é extenso. Mas eu vou te deixar à vontade com o pessoal. Deus te abençoe, Deus te use. Muito obrigado pelo convite. Bem a sua cara esse tema, né? Então, fica à vontade. Boa noite a todos. Renata já me apresentou para vocês. Eu fico feliz em estar voltando aqui e me lembrei de vários momentos em que a gente usou esse espaço, né, essa igreja, para Jubalite, para Jubaíba. Era a Adibal que teve aqui, Encontrão, teve congresso, teve reuniões, apresentação de peças da Teatro da Jubalite. Olha, teve muita coisa que me lembra esse espaço. É muito bom lembrar dessa história e, como Renata pontuou bem, praticamente tudo que eu faço hoje eu aprendi e eu fiz dentro da Jubalite. Tudo que eu fiz na Jubalite praticamente é o que me sustenta hoje, na verdade. Os vídeos, as artes, as logos, as camisas que a gente fazia, os congressos, tudo. Foi muito bom. E eu entrei junto com o Renato, a gente entrou iguais, né? Foram eu, Renato e Edme, lembra? Naquela época. A gente entrou numa demanda de equipe de apoio e foi marcante, realmente. Fiquei muito feliz com o convite em falar sobre criatividade. Realmente é um tema que eu gosto bastante. E quando se fala na esfera cristã, na esfera cristocêntrica, né? Eu tenho algumas leituras que me favorecem, que me ajudam bastante, né? A começar de Lewis, Tolkien, Huckmacher, Francis Schaeffer, John Stott. Eles me ajudam a pensar um pouco mais sobre a criatividade dentro do reino de Deus. E eu queria fazer uma coisa agora com vocês, principalmente você que está em casa, porque eu sei que a nossa geração sofre muito com níveis de concentração. É muito difícil a gente conseguir ficar concentrado. A gente está no local, a gente está ali entendendo a coisa, mas a nossa concentração ela sai logo, é natural, por conta das nossas novas formas de comunicação, né? O próprio celular, a televisão está ligada, o computador também, alguém está falando no telefone, você está falando no WhatsApp e ainda está fechando negócio em outra rede social. Então, se concentrar se tornou algo muito difícil. Mas eu queria que você pudesse fechar seus olhos nesse momento agora, que você respirasse bem fundo, respira uma vez, respira outra vez, feche seus olhos e só escuta um pouquinho dessa história que eu vou contar, certo? No escuro, finalmente alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava, muito longe. Nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de todas as direções. E duas coisas maravilhosas aconteceram ao mesmo tempo. Outras vozes reuniram-se à primeira, e era impossível de contá-las.
vozes harmonizadas à primeira, mais agudas, vibrantes. Outra, a escuridão em cima cintilava de estrelas. Elas não chegaram devagar, uma por uma, como fazem nas noites de verão. Um momento antes, nada havia lá em cima, só a escuridão. Num segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltaram, estrelas isoladas, constelações, planetas, muito mais reluzentes e maiores do que em nosso mundo. Não havia nuvens. As novas estrelas e as novas vozes surgiram exatamente ao mesmo tempo. Se você tivesse visto e ouvido aquilo, tal como Dígore, teria tido a certeza de que eram as estrelas que estavam cantando e que fora a primeira voz, a voz profunda que as fizera aparecer e cantar. A voz na terra estava agora mais alta e triunfante, mas as vozes no céu, depois de entoar com ela por algum tempo, tornaram-se mais suaves. Longe, perto da linha do horizonte, o céu se acinzentava. Movia-se uma aragem leve e refrescante. O céu naquele ponto tornava-se gradualmente mais pálido. Já se viam formas de colinas recortadas contra ele e a voz continuava a cantar. O céu do oriente passou de branco para rosa, de rosa para dourado. A voz subiu, até que todo o ar vibrou com ela, e quando atingiu o ponto mais potente e glorioso som que já havia produzido, o sol nasceu. A terra tinha muitas cores novas, quentes e brilhantes, que faziam a gente exaltar, até que se visse o próprio cantor, e todo o resto seria esquecido. Era um leão enorme, peludo e luminoso. Ele estava de frente para o sol que nascia, com a boca aberta em pleno canto. Ali estava ele, a menos de 300 metros de distância. O leão andava de um lado para o outro na terra nua, cantando a nova canção. Era mais suave, ritmada com a canção com a qual convocara as estrelas e o sol. Uma canção doce, sussurrante. À medida que caminhava e cantava, o vale ia ficando verde de capim. O capim se espalhava desde onde estava o leão, como uma fossa, e subia pelas encostas de pequenos montes como uma onda. Em poucos minutos, deslizava pelas vertentes mais baixas das montanhas distantes, suavizando cada vez mais aquele mundo novo. Podia-se ouvir a brisa encraspando a relva. As mais altas encostas iam ficando escuras de ruzes. Manchas de um verde mais intenso apareciam no vale. Dígore não sabia ainda o que eram, até que surgiu um pertinho dele. Uma coisa espingarda que ia lançando braços para o lado e braços para o outro, e se cobriam de verde e iam ficando maiores a uma grande velocidade, até que percebeu que era uma árvore. E surgiram várias árvores. Havia mesmo muito para ouvir. A árvore que Dígore notara em primeiro lugar se tornara adulta, com galhos balançando levemente, e eles pisavam agora numa relva macia, salpicada de margaridas e botões de ouro. Mais adiante, ao longo da margem do rio, cresciam salgueiros. Do outro lado, fechavam-se sobre emaranhados de arbustos de groselhas floridas, lilazes, rosas silvestres e azaleias. Todo esse tempo, prosseguia a canção do leão, e o seu majestoso caminhar de um lado para outro, para frente e para trás, aproximava-se mais e mais, o que era meio alarmante. Polly achava a canção cada vez mais interessante, pois começara a perceber uma ligação entre a música e as coisas que iam acontecendo. Quando uma fileira de abetos de flores saltou a 100 metros dali, sentiu que as mesmas estavam ligadas a uma série de notas profundas e longas que o leão cantara no segundo antes. Quando ele entoou uma sequência de notas rápidas e mais altas, não ficou nada surpresa ao ver primavera surgindo por todos os cantos. Com um indescritível frêmito, teve quase certeza de que todas as coisas saíam da cabeça do leão. Ouvir a canção era ouvir as coisas que ele estava criando.
olhava-se em volta e lá estavam elas. Era tão emocionante que Polly nem teve tempo de sentir medo, mas Diggory e o cocheiro ficaram tanto nervosos com a aproximação do leão. Alguém sabe que trecho é esse? De qual livro é? Ou quem é o autor? Alguém citou? C.S. Lewis. Exatamente. Esse faz parte do primeiro livro, né? O Sobrinho do Mago, os capítulos 8 e 9. Esse é um pequeno trecho do livro que Lewis escreveu há um bom tempo e que para mim é fascinante. É deslumbrante contemplar a mentalidade de criação de Lewis ao tentar explicar para sua filha ou para as gerações futuras, até chegar na nossa geração, como Deus planejou e criou tanta coisa maravilhosa. Como Deus criou as cores, como Deus criou os tons, as formas, as texturas. É encantador. O que eu fiz agora com vocês é um tanto simples, simplório, vamos dizer assim, de exercitar a imaginação. Você consegue, dentro do seu arquétipo, dentro da sua bagagem, procurar imagens do que eu falei. Quando eu falei que estrelas surgiram na sua mente, veio algum tipo de imagem concreta ou abstrata, ou veio uma imagem de um filme, ou veio aquele filme do ET passando, não sei, mas veio alguma coisa na sua cabeça, você imaginou. Deus nos deu essa capacidade de, antes de proferir qualquer palavra, de antes de fazer qualquer tipo de expressão corporal, ter a capacidade de imaginar. Não apenas imaginar e pensar. Imaginar, pensar e criar. Fomos criados à imagem de Deus. Isso não é pouca coisa, porque isso vai trazer aspectos que não existem em canto nenhum. Fomos criados à imagem de Deus, e essa prerrogativa é o que dá direito, é o que faz nascer os direitos humanos. É a base dos direitos humanos, seja lá em qual país for. Todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Isso me faz respeitar o próximo, isso me faz amar o próximo, isso me faz querer que o próximo também tenha a experiência de fé que eu tenha. Criados à imagem de Deus, nós podemos ter dois sentidos para entender. Nós somos impressos, houve uma impressão, uma xerox mal feita, mas tudo bem, uma xerox de Deus para a gente. Nós recebemos a imagem de Deus. O segundo ponto é que nós temos uma resposta para o mundo. Somos imagem de Deus, criados por meio da imagem de Deus, e temos a resposta para o mundo por meio da nossa vida. O que nós fazemos, o que nós falamos, como nós vivemos, de que maneira nós decidimos viver, vai mostrar de fato se somos imagem de Deus. Deus nos criou com condições exclusivas. Preste atenção, nós não só comemos porque nós temos fome, nós comemos também porque nós queremos ter experiências. Ou você, quando vai comer uma carne, um churrasco, você por acaso pega a carne do jeito que está e você vai comer? Não, nós queremos sentir aromas, nós temperamos, colocamos ervas. Não apenas isso,
Nós queremos enfeitar o prato, colocar adorno, uma saladinha, um tomate. Queremos beleza. Procuramos o que é belo. Ou por acaso, quando você vai comprar algum móvel novo, você pega qualquer um, é para guardar coisa mesmo. Não, tem que combinar com a sala, tem que combinar com o quarto. Procuramos o que é belo. Quando vamos vestir, quando vamos passar um perfume, tudo, nós somos feitos para contemplar, para desfrutar, para nos maravilharmos. Me diga qual é o outro ser criado por Deus, sem ser um homem, que é capaz de se contemplar, de ver uma cachoeira e ficar: nossa, como essa cachoeira é incrível. O macaco não vai fazer isso, o leão não vai fazer isso, o gato não vai fazer isso, o cachorro não vai fazer isso. Olha que particularidade, olha que exclusividade na criação que Deus fez com os homens. Criados para contemplar, criados para apreciar, criados para desfrutar, para se maravilhar diante da criação, para se maravilhar com o belo, com aquilo que considera beleza. É certo que o nosso conceito de beleza caiu quando o homem caiu também. Mas nós procuramos uma beleza que é maior, que transcende esse mundo. Fomos criados para desfrutar da adoração. E adoração é contemplação, adoração é apreciação, é desfrutar. Temos uma relação com a beleza que nos envolve também com a criatividade. E aí surge a música, e aí surge a criatividade em todos os âmbitos. Criatividade não é algo só relacionado a uma pessoa que trabalha com design. Normalmente a gente tenta colocar a criatividade nos ombros da publicidade, do marketing, tudo mais tal. Mas a criatividade está em todo lugar. Uma dona de casa, quando pensa em fazer uma comida diferente, ela está exercendo a sua criatividade. Um marceneiro, quando está fazendo lá suas cadeiras, suas mesas, e pensa em fazer algo também diferente, ele está usando a sua criatividade. Normalmente, a criatividade sempre parte de uma pessoa que já domina algo, seja com dom ou com talento, ou seja com a profissão. Quando você domina já alguma coisa por muito tempo, você passa a querer improvisar, e na improvisação nasce a criatividade. Então a criatividade vai estar no médico, a criatividade vai estar no porteiro, a criatividade vai estar no músico, vai estar no líder, no gestor, no empreendedor. A criatividade vai estar em todos os lugares. Olhando para a Bíblia, Deus criou tudo e viu que era bom. Olhando para hoje, olhamos para o mundo e temos uma certa distância com relação à arte e à criatividade. Como assim uma distância? É como se a gente ficasse tão distante do que aconteceu com os séculos passados, igreja, com a história, que parece que a igreja não faz parte da arte e da criatividade no mundo. Acontece duas coisas graves: ou abrimos as portas e somos influenciados por aquilo que vem do mundo, ou das igrejas, ou da nova onda, ou da nova música, e etc. Ou não criamos nada, simplesmente não estimulamos. Não há estímulos, nem sequer teológicos, de pregar, nem muito menos estímulos visuais, de entender quem são artistas que glorificam a Deus com a sua arte, com a sua criatividade. Então, eu queria que você entendesse, partindo do ponto de vista bíblico, a criatividade nasce em Deus. Em Salmo 24, versículo 1 e 2,
do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre a terra. Para mim, esse versículo é chave, quando fala que Deus governa e tem todo o mundo em suas mãos. Logo, Deus também está na arte e se manifesta também pela arte. Nosso querido Huckmark, quem conhece Marcos Almeida vai cantar muito ele, embora não tenha lido nada, né? Tem esse probleminha aí, mas tudo bem. Ele diz assim em seu livro: a arte é uma forma de mostrar o seu júbilo diante da face de Deus. A suprema justificação para toda a criação é que Deus desejou a sua existência. Tudo que há nesse mundo pertence ao nosso Criador, o Senhor soberano, o Senhor Senhor de tudo, o Senhor sobre tudo. Costumamos, nesse ponto aqui, em ter uma dicotomia, dois lados. E aí é um problema sério, que eu não sei se você já passou por isso, mas é quando a gente começa a separar o que é de Deus e o que é do mundo. Então a gente faz isso com os ritmos, né? Esse ritmo aqui é do demônio, é do mundo. Não, esse aqui é de Deus. Quando a igreja começa a trabalhar bifocal, ou seja, ela trabalha com duas visões, ou então, quando você compreende o evangelho raso, em que trabalha aqui, isso aqui é do mundo, isso aqui é de Deus, a gente começa a ter um problema sério, porque você começa a não compreender a sua vida diante de Deus. É a velha história do sagrado e do profano. O que é sagrado e o que é profano. Então, seria profano você ouvir tal música, mas ouvir tal música é sagrado. Isso aí causa um problema seríssimo, porque vai barrar muita coisa. Muita gente que tem criatividade, muita gente que poderia ser grandes roteiristas, grandes cineastas, grandes artistas, grandes músicos, para a glória de Deus, vão ser barrados por não terem uma teologia sadia, por não terem raízes em, primeiramente, uma teologia bíblica e saudável, e depois entendendo que sua missão é no mundo, e esse mundo pertence a Deus. Quando Deus olha, cria um mundo e cria tudo, Ele diz, e viu Deus que era muito bom. Mares, fendas, geleiras, quente, vulcões, tudo. Era muito bom. Por um lado temos esse mundo que está destinado a uma grande destruição, e não estou falando do Covid, não estou falando da guerra da Palestina com Israel, isso não tem nada a ver, certo? Com a questão do final dos tempos. Mas de fato a gente sabe que o nosso mundo, esse mundo aqui, ele caminha para uma destruição. E aí alguns cristãos, por entenderem desse lado, não se envolvem com o mundo, querem viver longe do mundo. Qual é a maneira que esses cristãos acham que é viver longe do mundo? Desliga a TV, né? Primeira coisa. Desliga a Globo, né? Não posso cantar música tal, não pode vestir roupa assim, não pode vestir assado. Então fica sempre o cristianismo entre o que pode e o que não pode, e nunca um cristianismo bíblico. Se perguntar para uma pessoa dessa, por que você é cristão? O que ele vai responder? Porque eu não assisto TV? Porque eu não como isso, eu não visto aquilo? Se você é um cristão em Cristo Jesus, a primeira coisa que você vai saber é que você foi salvo de um pecado horrível.
Você foi salvo da pior face que você poderia ser, do pior psicopata e assassino que poderia ser. Em você, Cristo foi lá e resgatou para lhe dar uma nova vida. E essa nova vida parte de um cristianismo sólido pela Bíblia. Também é verdade que estamos esperando novos céus e uma nova terra, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, onde habita a justiça. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Toda a criação anseia pelo novo mundo, como nós sabemos em Romanos 8. O problema é justamente quando distorcemos a visão entre considerar o que é santo apenas no momento de culto e renegamos a semana. Tem gente que santifica o domingo, mas a segunda é totalmente carnal. Há pessoas que vivem um cristianismo aqui dentro e manifesta outra coisa totalmente diferente lá fora. E o que esperar de cristãos assim? A gente vai esperar uma criatividade sadia? Vai conseguir ter a arte sadia de pessoas que nem sabem por que são cristãos? Estamos entendendo como o problema é muito mais sério do que só apontar o que é cristão, o que é mundano, o que não é mundano, se isso é de Cristo, isso não é. Como disse para Nicodemos em João capítulo 3, é necessário nascer de novo. Achamos que arte só tem valor quando é usada para evangelismo. E daí temos uma arte fraca, uma arte de baixo valor e uma arte sem qualidade. O que eu amo na teologia reformada, principalmente do nosso querido Abraham Kuyper, que ele trouxe nas esferas da soberania, é que a arte, assim como o governo, não são mais subservientes ao governo, à igreja e etc e tal. São esferas que nós devemos alcançar para manifestar a glória de Deus. Governo, arte, educação, sociedade e etc. São esferas. E aí, Abraham Kuyper aponta justamente que nós não podemos separar aquilo que é secular e aquilo que é sagrado, porque o cristão, ele é todo para Deus, toda a vida é para Deus. O seu casamento é para a glória de Deus, o seu trabalho é para a glória de Deus, a forma como você vai criar os seus filhos é para a glória de Deus, o seu namoro é para a glória de Deus, os seus estudos é para a glória de Deus. Logo, toda a sua vida é uma só e não duas. O que você faz no quarto tem que ser para a glória de Deus. Essa dicotomia, nós não podemos criar esse peso. Nós não podemos criar esse peso das pessoas, olha, você não pode assistir tal filme, você não pode assistir aquilo. Nós temos que criar raízes em um cristianismo bíblico saudável, onde eu sei quem é o meu Deus, eu conheço o meu Cristo, eu vivo com o meu Cristo, eu ando com o meu Cristo todos os dias. Seja na tristeza, seja um dia estressante, seja um dia saudável, seja um dia que tem muita coisa para fazer, seja um dia que não tem coisa para fazer, eu ando com meu Cristo e conheço Ele e caminho com Ele. Logo, o pressuposto é que tudo que eu vou fazer, Cristo está comigo. Se aquilo ofende a Cristo, vai ofender o meu irmão. Se o que eu vou falar não é saudável para Cristo, não é saudável para o meu irmão. Se o que eu vou fazer com o meu corpo não é saudável para Cristo, não vai ser saudável também para mim.
Ao invés de criarmos cristãos saudáveis e bíblicos, nos preocupamos com o que não pode ou pode, não pode ou pode. Crie cristãos sólidos no Evangelho, cheios de Cristo, para manifestar Cristo em tudo que é lugar. Seja no boxe, na prefeitura, seja na música, seja na arte, seja empreendendo, seja grandes empresários, seja criando carro, seja jogando bola. Cristãos que manifestem Cristo, cheios de Deus, bíblicos, saudáveis, que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, que qualquer momento que estiver, em qualquer situação, conseguem lembrar de versículos, conseguem lembrar das cartas de Paulo, conseguem lembrar do Evangelho, porque estão encarnados no Evangelho. Eles não vão se corromper, pelo contrário, vão influenciar, porque estão cheios de Deus. Vão ir para qualquer lugar, vão para qualquer faculdade, e não vão ter medo do ateísmo, não vão ter medo do materialismo, não vão ter medo do narcisismo, não vão ter medo de nenhum ismo, porque sua base é maior, porque quem está com ele é muito maior, é Cristo, é Cristo. Meus irmãos, desfrutem da alegria de Cristo. Vai assistir lá ao seu filme, a sua temporada, e olhe com os olhos de Cristo. Desfrute dessa vida olhando para Cristo. Aproveite da arte olhando para Cristo. A espiritualidade cristã deve abranger todas as facetas da realidade criadas por Deus, sem separação das coisas em sagrados e seculares, disse Huckmaker. No Novo Testamento, todo o povo de Deus é o reino dos sacerdotes. Não precisamos mais de ninguém para nos levar a Deus. Todos temos acesso a Deus. Cada crente tem acesso e tem meios da graça no corpo de Cristo, orando, buscando na palavra, na reunião da igreja, no estudo bíblico. Cada cristão tem dom, tem talento, está no corpo, e essa é a nova vida. Estamos todos no corpo, com talentos, com dons, com manifestação de alguma coisa. Nessa nova vida, todas as coisas são sagradas. Por quê? Porque sagrado não é a coisa, sagrado é quem está tocando na coisa, é quem está fazendo. Porque Cristo habita em mim, e Cristo vai me chamar para a santidade. Logo, é a minha vida que tem que estar santa, e não é o instrumento que tem que estar santificado. Que podem ser... Estamos todos em Cristo, em todos os lugares. Claro, assim como podemos dizer que podem e são mais santas algumas coisas do que outras, sacras, mas para o cristão, na visão reformada, tudo que ele faz é para Deus. Negócios, vida, entretenimento, lazer, férias, tudo, Deus está olhando, Deus está comigo, Deus está me dando. O trabalho, o lazer, o mundo, tudo criado para a glória de Deus. Tem uma ordem de prioridade, mas nada é descartado ou é dividido entre uma coisa e outra. Deus nos criou para o relacionamento com Ele, para a restauração do relacionamento com Ele. Deus nos criou para o relacionamento entre o homem e a mulher, os relacionamentos entre os homens. E Deus também nos criou com um mandato cultural. E esse mandato cultural, que eu coloquei no terceiro ponto, é o que nós chamamos de vida comum, vida da sociedade. É trabalho, é a vivência no mundo, são os anseios que nós temos de faculdade, de pensar no futuro, de montar a família, de comprar um carro, tudo isso aí.
O problema é que o mandato cultural, com o tempo, a igreja foi descartando. As artes humanas estão diretamente ligadas ao exercício criativo humano, de ser imitador de Deus e de espalhar através das suas atividades a imagem divina, vivendo assim para a glória de Deus. Nem sempre uma música vai falar sobre Deus, mas uma música pode manifestar a essência da vida com Deus. Nem sempre uma música vai falar de evangelismo ou de Cristo, mas uma música pode falar muito bem do que é paz, do que é experimentar a paz e paz com Deus. Nem sempre uma música vai falar que Deus é o seu Salvador, mas ela pode muito bem falar da importância de buscar o Senhor. Com isso, talvez, se usar bem a cabeça, tem muita música lá fora que a gente condena, que poderia nos aproximar mais de Deus do que muita música que muitos cristãos cantam por aí. Porque Deus nos deu inteligência, mente para pensar. Se você tem uma mente, é porque você pode pensar. E se você pode pensar, é porque Deus quer que usar essa mente, justamente para você fazer uma coisa que é racional, lógica. A fé não é racional, sabemos disso. Crer também é pensar, como diz John Stott. E é por isso que Deus lhe deu uma mente. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Então esse sacerdócio que Deus nos deu, que é universal, todos os cristãos têm que servir a esse mundo com o que Deus deu, seja na medicina, seja com um talento que você gosta, seja talvez ganhando um dinheiro alto para investir em missões, para abençoar missionários, para abençoar projetos, para abençoar a sociedade, para cuidar dos feridos, para cuidar dos necessitados, para abençoar aqueles que estão passando fome, para poder alcançar, para dar uma casa para fulaninha que está precisando. Não sei, Deus quer te usar, é isso. Deus quer usar você, Deus quer usar o seu talento, Deus quer usar a sua mente para a glória dele. E Ele quer usar o máximo que você tiver. Doe-se o máximo que você pode. Faça tudo bem feito, faça o máximo que você puder. Se vai estudar, estuda bem, estuda mesmo para passar, para ser o primeiro lugar, para ser exemplo, para servir a sua turma, para servir na faculdade, para servir café para a tua turma, para amar a sua turma também e mostrar que Cristo está na tua vida. Isso é criatividade no reino de Deus. Deus lhe deu uma mente maravilhosa. Por que a gente não vê hoje tanta gente como Lewis? Lewis era professor em 3 faculdades, que naquela época já era bem carregado em termos de ateísmo. Por que a gente não encontra pessoas como Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis e que manifestou princípios da vida, da estrutura do Messias, manifesta no Senhor dos Anéis? Tolkien era incrível, era um gênio. O cara criou uma nova língua dentro do livro do Senhor dos Anéis, com grafia, com termos, com tudo. Olha a mentalidade desse cara. Por que a gente não tem novos Huckmaker, Francis Schaeffer, Bowen? Como a gente precisa de pessoas assim. Escritores, professores, cineastas, cientistas, publicitários, marqueteiros, todos que manifestam a glória de Deus. Se reúnem no domingo para glorificar a Deus e para receber do alto aquele abraço do próprio Deus, e na semana manifesta a Deus de segunda a sexta, desde o café da manhã com a esposa, ou com a mãe, ou com o filho, até o anoitecer, quando vai para a cama e precisa orar para pedir para um novo dia. Temos que entender que a arte não é invenção do homem, mas é criação de Deus. Em todas as nações, em todos os tempos,
Homens têm perseguido as artes de tecer, de bordar, de costurar, vestes, de fundir, trabalhar metais, cobre, madeira, cortar, lapidar, moldar em todos os países, em todos os tempos, sem conhecer os esforços uns dos outros, têm aplicado as mesmas artes a todos esses materiais. É o comum nos povos, a criatividade de fazer isso. Chamamos isso de graça comum, porque o Espírito dotou ao homem natural de grandes faculdades. Aristóteles pode adquirir um conhecimento tão vasto. César pôde conquistar e governar tantos países com Roma. Os antigos gregos puderam idealizar uma arquitetura tão duradoura. Shakespeare pôde escrever tantas obras pernes, tantas obras maravilhosas como Macbeth e Hamlet. Beethoven pôde compor sua quinta sinfonia, que é extraordinária. Einstein pôde formular uma teoria da relatividade. Estes são dons do Espírito. Demos graças a Deus por eles e utilizemos para a glória de Deus. Qual é o nosso problema hoje? Qual é o nosso problema hoje? A arte do mundo, ela conduz ao desespero, à transgressão, à depravação e ao ateísmo. Por quê? Porque a igreja, durante muito tempo, se distanciou dessa arte, se distanciou da cultura. A arte saiu do propósito, saiu do sentido de Deus, quando saiu da visão de Deus. Queria fazer um breve resuminho aqui. Se tiver algum historiador e eu falar alguma besteira, depois me corrige, por favor. Mas até o século XV, até o Renascimento, assim, um pouquinho antes do Renascimento, a arte expressava aspectos divinos. Ela era manifesta como divino. E é por isso que as igrejas daquela época, do século XV, tinham muitas coisas coloridas, o céu, anjos, tal, as músicas com órgãos, com instrumentos de corda, tal. Então entendia-se que a arte era uma manifestação da divindade. Então as pessoas que tinham dom da música, tudo mais, as pessoas que tinham que pintar, tinham que fazer alguma coisa para Deus. É também nessa época que a arte está escravizada com a religião também, e isso também não foi bom. A arte vai morrendo, em que sentido? Ela vai começando a sair da divindade. Isso é perceptível, eu não tenho como mostrar aqui, mas é perceptível que antes do século XV, as artes mostravam mais os anjos e a divindade, e um pouco depois, alguns anos depois, você vai ver pinturas em que não mostra mais o céu, começa a mostrar mais o homem. Então, a arte vai saindo da ideia de mostrar o divino e começa a mostrar o homem. O homem começa a ser o centro da atenção da arte. De Dante até Leonardo da Vinci, cada vez mais a natureza começa a tomar mais conta, a natureza do homem. O céu sai, né? A ideia do sagrado vai saindo, a ideia da divindade vai saindo e começa a mostrar os aspectos do homem. Com isso, vai começar a mostrar o aspecto profano do homem, já que a religião tinha escravizado. A partir do iluminismo, a arte vai se tornar mais subjetiva. Tudo que é condenado passa a ser valorizado e as artes estranhas passam a ter valor. A partir do iluminismo, a gente conhece muito bem esse período aí, e a arte quebra, porque ela foi escravizada pela religião, pela Igreja Católica, e a arte quebra, não, a arte é só do homem, a arte não tem nada a ver com a Igreja Católica, a arte não tem nada a ver com a religião, a arte é do homem. E aí passamos a ser irracionais.
E aí Francis Schaeffer tem um livro maravilhoso, se você puder, leia A Morte da Razão, Francis Schaeffer. No século XX, 500 anos depois, as artes tomam dimensões sem sentido e sem significado. Temos o dadaísmo, que é o acaso, e esse período só surgiu porque justamente abriram um dicionário, apontaram um dedo e viram essa palavra, Dada, que significa cavalinho de balanço, e daí nasceu o dadaísmo, o acaso, que caminha para o niilismo. E o niilismo é o que nós conhecemos de Nietzsche. Quem conhece Nietzsche? Que falou que Deus estava morto, ele morreu já. E aí o que acontece? O niilismo é o desespero, a angústia de viver, a obrigação de viver, a tristeza em viver. Olha como a arte caminhou do Renascimento até o niilismo, que é o que nós estamos vivendo um pouco hoje. Daí temos a morte total da razão na arte, as coisas sem sentido, as coisas absurdas que tem, e etc e tal. A igreja decidiu não participar disso. A igreja decidiu não considerar isso o assunto da gente. Isso não foi questionado aqui. Isso não foi pontuado na igreja. Isso não foi pregado. E aí, de fato, a gente tem dois mundos. A igreja, não devemos desprezar o clamor das almas desesperadas na arte. A arte também é uma forma de expressão. A arte expressa o que está sendo feito. As músicas que estão cantando lá fora são músicas também de desespero. Quem viu o último CD de Tiago York, que fala sobre a questão da tecnologia, a questão de celular e tudo mais tal, é um clamor de desespero sem vida. O desespero de não saber para onde vai, por que nasceu, o que está fazendo esse mundo, o que é esse mundo, por que esse mundo é tão chato, por que esse mundo é tão cheio, por que esse mundo é violento, por que esse mundo mata. As pessoas estão clamando por uma arte sadia. A arte renascentista deixou de acreditar em Deus e passou a acreditar no homem. E isso perdurou até o iluminismo e até o início do século XX. Então, a arte deixou de acreditar no homem e passou a acreditar em nada, em apontar para o nada. Irracional. Daí, como não conseguimos viver no niilismo, que é o pessimismo, que é a falta de sentido, que é a ideia de que você não nasceu para nada, nos apegamos ao existencialismo. Passamos a viver o hedonismo. Eu vivo para mim. Carpe diem. Eu vivo para mim. Eu faço para me sentir bem. E quem é que nos levou até isso? A arte. Devemos nos perguntar qual é a motivação disso tudo, quais são os motivos para isso acontecer. Duas coisas aconteceram e a igreja participou delas duas. Quando olhamos para esse tipo de arte, temos duas saídas, a igreja aponta duas saídas. A primeira é o isolacionismo. Nós nos isolamos do mundo. Nós não queremos saber da sua agenda, nós não queremos saber do que está acontecendo, nós não queremos saber das suas pautas, nós não queremos saber de nada. E aí vem o isolacionismo. Quem cultivou bem o isolacionismo foram quem? Os monges, que fugiam dos grandes centros para santificar-se. Mas Deus diz, mas Cristo diz em João: deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogue que os tires do mundo, mas que proteja do maligno.
O segundo ponto que fugimos é para o mundanismo. É a igreja totalmente mundana. Eu conversei com alguns jovens há um ano, um pouco antes da pandemia, e eles haviam falado que na igreja deles não se falava sobre sexo e que os jovens praticavam no namoro, mas que o pastor não queria falar para não afetar a igreja. Meu amigo, o que está acontecendo, né? Para onde vai? Não entendeu nada. O mundanismo é justamente o contrário. Quando eu acho que qualquer ideia pode vir para cá, qualquer solução pode vir para cá, qualquer atrativo pode vir para cá, qualquer música. Esse também não é a ideia. Em Tessalonicenses fala: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, tudo que eu ver, tudo que eu for fazer, eu tenho que colocar num filtro. E o que sair daquilo tem que ser: isto é bom. O filtro também de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Isso é bom? Isso é aceitável? Isso é amoroso? Isso vai glorificar a Deus? E qual é a solução? A solução é um envolvimento santo e criativo. É mostrar a cosmovisão bíblica em tudo que nós fazemos. É mostrar o que cremos, como nós cremos. É comunicar a experiência cristã em valores. Você não precisa estar toda hora querendo evangelizar a sua turma verbalmente. Você pode começar primeiro servindo a eles um lanche, oferecendo ajuda em trabalhos acadêmicos, mostrando que você serve como Cristo serviu, amando como Cristo amou. E eles vão começar a olhar para você e olhar diferente, achar você diferente, e de repente você vai ter a oportunidade de falar e todo mundo vai escutar, porque você já serviu, porque você mostrou que você ama, porque você mostrou que você está ali disposto a ajudar aquela turma. Onde quer que o homem possa estar, tudo quanto possa fazer, em tudo que possa aplicar a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou no mundo da arte e da ciência, ele está, seja no que for, constantemente posicionado diante da face de Deus, está empregado no serviço do seu Deus, deve obedecer estritamente a seu Deus e, acima de tudo, deve objetivar a glória de Deus. Abraham Kuyper. O que precisa orientar o trabalho artístico de um crente é a sua motivação. E se temos motivos bíblicos e em Cristo, pronto, temos todo um caminho para caminhar já. Deus estabeleceu o mandato cultural para que através dele nós pudéssemos exercer a imagem criativa de Deus com o objetivo máximo de glorificar a Deus em tudo. Esse é o princípio fundamental. A produção artística de um crente não precisa ser necessariamente evangelística ou que tem que ter palavra-chave. Não. Ela precisa ser para a glória de Deus. Ela precisa manifestar os valores do reino, os princípios do reino. A arte deve ser aceita como ela é, nada mais, nada menos. Uma atividade humana dada por Deus com o propósito de refletir a verdade, a beleza e a bondade do Criador, refletindo em sua criação, disse John Stott. Mateus capítulo 12, versículo 34 e 35. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Voltando para a gente agora, a pergunta é: do que eu tenho me alimentado para manifestar a arte? Do que eu tenho bebido? Do que tem reinado em meu coração? Porque, com certeza, se você
caminha com Cristo, e se você tem uma vida com Cristo, Cristo vai ser manifesto na sua vida. Seja numa oração, seja num pedido de perdão, seja num abraço amigo, seja no cuidado com o próximo. O que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17? Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Habite com toda a força, habite com tudo em vós, ricamente, absurdamente, a palavra de Cristo. Não é música de fulano de tal, não é frases de Facebook, não é compartilhamento do Instagram, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Meus amados irmãos, caminhando agora para o fim, eu pergunto, já que vocês entenderam que em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós somos de fato criados em Cristo, vocês também vão compreender que em Efésios capítulo 4, ele fala dessa nova vida em Cristo. A partir do versículo 4, em Efésios, Paulo vai apontando e falando justamente que nós andávamos como desgarrados, nós tínhamos os pensamentos podres, nós tínhamos o pensamento vazio e inúteis, nós éramos vazios e inúteis, na ignorância estávamos à parte de Deus, alienados por essa vida, duros de coração, endurecidos, insensíveis e cheios de impureza sexual. A partir do versículo 4, versículo 17, você pode ler depois. Mas aí ele fala, quem somos agora em Cristo? Isso quem éramos, mas agora quem somos em Cristo, Paulo? E ele vai começar a falar, vocês aprenderam com Cristo, vocês são discípulos de Cristo, vocês ouviram falar de Cristo e foram ensinados sobre a verdade que está em Cristo. Vocês agora devem se livrar desse velho homem, da velha maneira de viver, e deixar com que o Espírito renove a vida de vocês, se revestindo da nova criação, essa criação que foi criada em quem? Em Cristo. A partir daí, o próprio versículo, a partir do versículo 25 até o capítulo 5, perto do 6, ele vai dizer como é essa nova vida. Então o capítulo 4, versículo 17, vai falar justamente como era a minha vida, inútil, sem sentido, insensível. E aí ele fala como é essa vida agora em Cristo. E aí agora ele vai dizer para quê, por que eu estou em Cristo e para que eu vou servir. Primeiro, para andar em amor, para andar em santidade, para viver sem falar besteira, sem acusar, sem falar o que pensa, mas primeiro tendo o amor como base, e aí andar em santidade. Nossa criatividade precisa de Cristo primeiro, porque eu preciso de Cristo. Cristo reestrutura nossa existência, e aí reestrutura a arte e a nossa criatividade. E aí isso começa a mudar a nossa mente, e a partir daí, Cristo começa a reinar. Transformai-vos, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Você é chamado para a glória de Deus, servir à igreja, servir aos perdidos, compreender para transformar, pensar para glorificar, conhecer para ser útil. Precisamos nos transformar. Transformai-vos pela renovação da sua mente em Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e que possamos viver uma vida que vale a pena para a glória de Deus.